Shalom, mulheres de Deus, graça e paz, seja bem-vindo, bem-vindas a mais um sábado de toque de mulher. Hoje vamos estar finalizando o nosso tema temperamento e vamos estar falando sobre o nosso último temperamento, que é o sanguíneo. E nosso personagem de hoje é o nosso querido apóstolo Pedro, né? Que antes de ter sido chamado de Pedro, a pedra, que significa constância, né? Ser constante, ele era chamado de Simão. Pedro era um dos discípulos mais queridos do Novo Testamento. E, com exceção de Jesus, ele era o que mais sobressaiu, né, nos evangelhos. Teve algumas ocasiões relevantes nos primeiros capítulos de Atos. Também era o discípulo que mais falava, que mais conversava com Jesus. Era Pedro. Vou falar sobre algumas características, né, do sanguíneo aqui agora, que são pessoas amorosas, são pessoas calorosas, amáveis, simpáticas, que atraem pessoas como se fosse um imã, tem um bom papo, também são otimistas, despreocupados, generosos, compassivos, adapta seu ambiente e se ajusta aos sentimentos alheios. Mas como os outros temperamentos também possuem, o sanguíneo também possui defeitos. Eles são impossíveis, são instáveis, são explosivos. Eles têm dificuldades de obedecer, né, a instruções. E eles são muito inquietos. Vou estar falando agora aqui de algumas dessas características sobre a vida de Pedro, né? Uma delas, que Pedro ele era impossível, mas essa é uma das características mais marcantes, né, na vida dele. E porque muitas vezes ele agia sem pensar, né, ele simplesmente agia por impulso. Eu vou citar uma passagem aqui que fala que quando Jesus chamou ele prontamente largou tudo, a rede, o barco, e seguiu a Jesus. Outra passagem também podemos ver quando ele pede para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda eu seguir, né, andar por cima do mar. Jesus chamou ele foi. Mas quando chegou, né, lá no caminho, que ele se deparou com aquela situação do vento, que ele olha para baixo, ele afundou. Outra situação também, quando aqueles soldados foram prender Jesus, ele aparece naquela cena, prontamente tira a espada, né, da bainha e corta a orelha daquele soldado. Então, assim, muitas vezes o sanguíneo, eles têm essa características de agir, né, por impulso, sem pensar, e muitas vezes acaba perdendo a bênção. Outra característica é que eles são falantes, né? São falantes. E como nós vimos, né, como eu falei anteriormente, Pedro era um dos discípulos que mais falava, né, que não tinha aquele silêncio. Ele era aquele que quebrava o gelo, né, falava pelos discípulos, era o que mais conversava com Jesus. E vamos ver nessas situações, né, quando Jesus ele pergunta para os discípulos: e vós, quem disse que eu sou? Aí um fala: é profeta, outro fala: é João. Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Outra situação também, quando os discípulos começam a abandonar Jesus, né? Jesus começa a pregar, e aquele discípulo, quando Jesus começa a falar que eles devem sofrer fome, né, padecer, sentir frio, e eles começam a abandonar Jesus. Jesus olha para os 12, né, que foram os que restaram, e pergunta: e vós não vão me abandonar também? E aí Pedro fala, né, aquela passagem que eu gosto muito da Bíblia, uma declaração que ele faz assim: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Outra situação também nós podemos ver, quando Jesus falava sobre a morte dele, aí Pedro fala que Deus não permita que isso aconteça. Pedro desejou que Jesus não morresse por nós. E quando Jesus repreende Pedro, né, para trás de mim, Satanás. Então, essa é uma das características também do sanguíneo. Muitas vezes ele não sabe o que fazer em determinadas situações, e aí eles falam, e muitas vezes falam sem pensar. Outra característica é a vontade fraca. Muitas vezes eles fazem compromisso, eles fazem promessa, mas eles não cumprem, né? E vemos logo continuação, né, da que eu estava falando acima. Pedro ele fala que
quando Deus fala que ia deixar ele, e aí Pedro fala, não, eu nunca vou te deixar, né? Se for possível, eu morrerei contigo, eu não vou te abandonar. E aí, pela insegurança de Pedro, que é uma das características também do fleumático, o medo, e ele acaba negando a Jesus, né? Ele fala, lá em cima ele fala que nunca ia deixar, que se fosse possível ele ia morrer com Jesus, ele ia estar ali até o final.